algumas situações revelam da perversidade humana. Uma delas é quando a religião se presta a entrar nesses debates, como o aborto, por exemplo. Quando homens resolvem opinar sobre um assunto que não é um lugar de fala dos homens. Eu, como psicanalista, ainda posso falar sobre isso do ponto de vista da mente humana, do inconsciente, mas não do ponto de vista da mulher e do seu corpo. Eu posso ser contra. Ser contra na minha vida. Ainda que ser contra significa apenas uma posição, mas não uma intervenção. A minha opinião, ela só é manifesta quando perguntada. O que você pensa? E ainda assim eu devolvo para a pessoa a decisão a respeito do que pensa em fazer. Você pode ser a favor, ser contra. Muito embora não exista, não tem possibilidade de alguém ser a favor. Porque quem faz e quem decide por um aborto, decide por uma circunstância. É um abuso. O aborto provoca muita dor. E muito trauma. Por isso é uma questão de saúde, não é uma questão de polícia. É uma decisão da mulher. E é óbvio que se houve abuso, e este é o ponto em que os religiosos não querem. Neste ponto, neste aspecto, eles não demonizam, eles não criminalizam, eles não colocam como sendo pecado. Vendam os olhos para isto que seria a causa, e é de fato a causa, para muitos abortos. O abuso que acontece dentro de casa. Daquele que, por reprimir uma pulsão, se torna escravo e dominado por ela. E adoece e, por consequência deste adoecimento, se torna um criminoso. Este criminoso, quanto a esses criminosos, eles não querem falar. Porque é muito mais fácil culpabilizar a vítima. Principalmente se o algoz é um legislador. Principalmente se o algoz é o ditador da Bíblia. A religião escraviza. E quando eu digo ditador da Bíblia é porque cada igreja tem um líder que dita. Este pastor que dita, controla a todos, é um demônio. Se eu for vos falar aqui a respeito de Jesus, e eu espero que, ainda que você não creia, se crer, se não crer, não importa. O importa é o que eu vou falar a respeito disso que se conhece como um Jesus histórico. E não vou entrar no mérito se ele existiu ou não, se é uma história verdadeira, ou se é um mito, se é um conto, se é um personagem. Não é este o mérito. Eu quero falar do Jesus que, ainda que seja um personagem, e mesmo que seja um ser real, não é este o mérito da questão. Esse Jesus, que está lá nos livros biográficos da Bíblia, era anti-religião. Então transformar aquilo que ele disse, que liberta, que traz liberdade, em um instrumento de controle, é a primeira das muitas heresias construídas a partir do nome histórico deste Jesus, que em todas as oportunidades se manifestou contra o controle, contra uma liderança vertical. E enquanto falou de líder, falou de alguém que serve, e aquele que serve é aquele que está a serviço. Logo, quando Jesus falava de liderança, ele falava de alguém que trabalha para os outros. Jamais disse de alguém que, em sendo líder, vive às custas dos outros e do melhor que todos podem lhe proporcionar, em termos de conforto e mordomia, como vivem os pastores de hoje, em suas mansões, os seus carrões, controlando a todos e decidindo quando
influencia todos em relação a determinados candidatos, decidindo quem vence e quem perde a eleição. É a coisa mais perversa. E se o Estado se cala diante dessa escravização e alienação das mentes, se cala porque a religião é um braço do Estado no que diz respeito ao controle das pessoas, no sentido de convencê-las a aceitar os seus desígnios. É assim que é, Deus quer assim, aceite a vontade de Deus, respeite as autoridades e se submeta. Se submeta ao teu patrão, ao teu chefe, às circunstâncias, porque haverá um futuro. E se você sofrer hoje, amanhã você vai ter alegria. Isso é mentira, isso rouba das pessoas a vida delas. E a chance de sentir, de experienciar, de crescer, de aprender, de errar, de cair, levantar e viver em sua vida o processo que nos torna humanos. Igreja é fábrica de clones. Eu acredito em Jesus e acho ele maravilhoso. Mas o que fizeram da mensagem dele para controlar pessoas é inaceitável. E essa questão do aborto, isso não era pauta, nunca foi pauta de Jesus. Moralismo é pauta de tarado. Repressão é pauta de recalcado.